Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais esse momento de culto, este que é o 18º culto após o Pentecostes. Louvado seja o nosso Deus por nos trazer até a sua casa mais uma vez para ouvirmos a sua palavra e nos fortalecermos com o seu perdão. Nós iniciamos esse culto com a invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Trino Deus clemente, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 clamam os remidos, entoando salmos diante do Senhor. Honra, glória e bênção rendem reunidos ao Deus de eterno, infindo e grande amor. Santo, 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 Deus que és majestoso, reinas com poder sobre a terra, céus e mar. Desde todo sempre foste, ó Deus glorioso, tua grandeza nunca irá findar. Santo, 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 Deus que é sempre vivo, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Amados no Senhor, quando somos confrontados com a lei de Deus, percebemos que muitas vezes pecamos através de nossas ações, pensamentos e também por nossas omissões. Porém, Deus, em seu infinito amor, nos enviou o seu Filho para nos tirar da condenação eterna. E em nome de Jesus, podemos nos aproximar de nosso Deus e pedir pelo seu perdão. Todo-Poderoso Deus e Pai bondoso, eu, pobre e infeliz pecador, te confesso todos os meus pecados e as minhas maldades, com que provoquei a tua ira, merecendo com justiça ser castigado, já nesta vida e na eternidade. Lamento muito minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço que em tua grande misericórdia e por causa do santo e inocente sofrimento e morte de Jesus Cristo, teu amado Filho, tenhas compaixão de mim, pobre pecador. Amém. Diante do nosso Deus, eu vos pergunto: é esta a sincera confissão de vocês, que estão de fato arrependidos dos seus pecados,
creem em Jesus Cristo e têm sincera e firme intenção de corrigir a sua vida pecaminosa com a ajuda de Deus e Espírito Santo? Se isto é verdade, confirmem dizendo sim. Tendo ouvido a confissão que fizeram, como ministro da palavra de Deus, chamado e ordenado, anuncio a graça de Deus para vocês. E por ordem de Jesus Cristo e em nome dele, lhes perdoo todos os pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu convido a todos a entoarmos o Salmo de número 80, do versículo 7 até o 19. Nós faremos a leitura de forma responsiva. Eu leio os versículos ímpares, a congregação os versículos pares e o último versículo, 19, todos lemos em conjunto. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Trouxeste do Egito uma parreira, o povo de Israel. Expulsaste os outros povos e plantaste essa parreira na terra deles. Preparaste o terreno para ela. As suas raízes entraram fundo na terra. Ela se espalhou por toda a parte. Cobriu os montes com a sua sombra, e os seus galhos cresceram acima dos cedros gigantes. Ela estendeu os seus ramos até o mar Mediterrâneo e até o rio Eufrates. Por que derrubaste as cercas que havia em volta dela? Agora quem passa pelo caminho pode roubar as suas uvas. Os porcos do mato a pisam e a destroem, e os animais ferozes a devoram. Volta para nós, ó Deus Todo-Poderoso. Lá do céu olha para nós. Vem e salva a tua parreira. Vem e salva essa parreira que tu plantaste, esse ramo novo que fizeste crescer tão forte. Os nossos inimigos a cortaram e queimaram. Na tua ira, olha para eles e acaba com eles. Protege e guarda o povo que escolheste, a nação que fizeste crescer tão forte. Não nos afastaremos de ti outra vez. Conserva a nossa vida e nós te louvaremos. Faze com que prosperemos de novo, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Gracioso Deus, que entregaste teu Filho nas mãos de homens pecadores que o mataram, perdoa-nos quando rejeitamos teu amor interminável e concede-nos a totalidade da tua salvação. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. A congregação pode se assentar. Nós cantamos o próximo hino. Cristo aceitou o pecado
pecador, esta nova dá conforto ao que longe do Senhor no pecado se acha morto. Apontai o Salvador, Cristo aceita o pecador. Não merece a remissão, mas Jesus abriu-lhe a porta de sua paternal mansão. Sua voz sempre o transporta ao rebanho acolhedor. Cristo aceita o pecador. Não precisas duvidar, pobre pecador perdido. Ouve Cristo a te chamar, por seu sangue és redimido. Crê, pois diz o Redentor, eu recebo o pecador. Vinde todos, vinde já, vinde, ó tristes pecadores, Cristo salve-vos fará, filhos pelos teus favores. Crede o firme sem temor, Cristo aceita o pecador. Contristado venho aqui e confesso o meu pecado. Meu Jesus, eu rogo a ti que o perdão me seja dado. No Evangelho Salvador, Cristo aceita o pecador. Consolado agora estou, por mais rubro meu pecado, o teu sangue me lavou e de todo perdoado. Cantarei o teu louvor, Cristo aceita o pecador. Cristo aceita o pecador. Eu também fui agraciado e abre os céus com muito amor, acolhendo-me a seu lado. Nesta fé irei morrer, Cristo me há de receber. Texto do Antigo Testamento, separado para este culto, está registrado no livro de Isaías, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 7, e assim está escrito: Vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas. O meu amigo fez essa plantação no lugar onde a terra era boa. Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno, ele construiu uma torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. Esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Agora o meu amigo diz: moradores de Jerusalém e povo de Judá, digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas. Fiz por ela tudo o que podia.
Então por que produziu uvas azedas em vez das uvas doces que eu esperava? Agora eu lhes digo o que vou fazer com a minha plantação de uvas. Vou tirar a cerca e derrubar os muros que a protegem. E vou deixar que os animais invadam a plantação e acabem com as parreiras. A plantação ficará abandonada, as parreiras não serão podadas e a terra não será cultivada. O mato e os espinheiros tomarão conta dela. Também darei ordem às nuvens para que não deixem cair chuva na minha plantação. A plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, as parreiras de que Ele tanto gosta, são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem à sua lei, mas Ele os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizessem o que é direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. Até aqui a leitura. O texto do Evangelho, que também servirá de base para a nossa reflexão de hoje, está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, do versículo 33 até o versículo 46. E eu convido aqueles que puderem a se colocarem de pé em reverência ao Santo Evangelho. Mateus 21, 33 a 46. Assim está escrito. Jesus disse: escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho, e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram num, assassinaram outro e mataram ainda outro a pedradas. Aí o dono mandou mais empregados do que a primeira vez, e os lavradores fizeram a mesma coisa. Depois de tudo isso, ele mandou o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles vão respeitar. Mas, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação, vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o jogaram para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora, quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores? Eles responderam: com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros. E estes lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Jesus então perguntou: vocês não leram as Escrituras Sagradas que dizem: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. E Jesus terminou: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços, e se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Por isso, queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão, porque o povo achava que Jesus era profeta. Até aqui a leitura do Evangelho. Nós confessamos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados,
na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A congregação pode se assentar. Nós cantamos o próximo hino em preparação para a mensagem. Amoroso e humilde servo, carregaste a nossa dor e na cruz desamparado nos remiste em grande amor. Não apenas te adoramos com os lábios a cantar, mas a ti inteiramente nos queremos consagrar. Muitos andam solitários, os famintos pedem pão, outros buscam liberdade, tantos gemem na aflição. Como vieste compassivo aos que sofrem aliviar, queiras hoje ser consolo para os fracos amparar. Possa a luz reveladora deste amor esclarecer nossa mente pecadora, inspirando-nos a ver neste mundo sofredores e em teu nome os amparar. Mostra-nos como é sublime teu amor compartilhar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. No último domingo nós estudamos a parábola de um homem que tinha uma plantação de uvas e que pediu para os seus filhos irem trabalhar nela. O desfecho daquela parábola nos faz refletir como nós precisamos reconhecer que somos pecadores e principalmente que precisamos do perdão que Cristo nos dá. No texto do Evangelho de hoje, Jesus continua aquela parábola, continua a conversa que ele estava tendo com os sacerdotes e líderes religiosos. E ele faz uma comparação sobre os trabalhadores da vinha. O dono da vinha, plantação de uva, contratou alguns trabalhadores para cuidar da sua plantação. E assim eles fizeram. Porém, quando chegou o tempo da colheita, o dono da plantação mandou para lá alguns empregados para receber a sua parte na colheita. O que era justo, afinal ele era o dono daquilo tudo. Os lavradores, por terem trabalhado na terra, teriam com certeza a maior parte na produção. Mas ainda assim, deveriam dar uma parte para o dono das terras, aquele a quem eles estavam trabalhando. Os primeiros empregados que foram enviados foram recebidos com muita hostilidade, tanto que 2 deles foram mortos e apenas um conseguiu fugir, com certeza ferido. O dono da vinha, provavelmente, quando soube do ocorrido, mandou mais empregados do que da última vez. A situação não melhorou, pelo contrário. Os empregados também foram mortos. Então o dono decidiu
em uma atitude um pouco drástica, enviar o seu próprio filho para resolver o problema. Ele pensava que ao menos o seu filho aqueles lavradores respeitariam, mas não foi isso que aconteceu. Quando viram o filho do dono da plantação, os lavradores pensaram: este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então eles agarraram o filho, o jogaram fora da plantação e o mataram. Essa parábola que Jesus contou não foi por acaso. Como nós podemos perceber, também nos outros textos que nós lemos hoje, o tema plantação de uvas ou vinha é amplamente abordado. Jesus sabia que os líderes religiosos eram conhecedores das Escrituras. Eles próprios se gabavam dos demais por saberem decor a maioria dos textos bíblicos. Naquela época, o Antigo Testamento. E é óbvio que eles também conheciam o texto do Salmo 80, que compara o povo de Deus com uma parreira que o próprio Deus tirou do Egito e plantou em um novo local e cuidou dela. Este salmo é um cântico que era entoado pelo povo de Israel enquanto eles estavam no cativeiro assírio. E no meio daquele sofrimento, eles olharam para a sua história, para o que Deus fez pelos seus antepassados. E um dos maiores marcos na história do povo de Israel foi a libertação do Egito. Aquele povo que muitas vezes se voltou contra Deus foi liberto da escravidão. Foi guiado pelo deserto até que chegaram na terra que Deus havia prometido. E lá Deus plantou a sua vinha. Deus plantou o seu povo. E assim como em qualquer plantação, ela deveria gerar frutos. Quem de nós, ao plantar uma semente, não quer ver ela germinar, brotar, gerar frutos? E para isso, nós preparamos a terra, regamos, garantimos que tenha a quantidade certa de umidade, que pegue a quantidade certa de sol. E Deus também é assim. Plantou o seu povo, cuidou deles, deu-lhes tudo o que era necessário para que levassem a sua mensagem adiante. No entanto, os frutos não surgiram. Vejam o que diz também o profeta Isaías a respeito da plantação de uvas de Deus. A plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, as parreiras que Ele tanto gosta, são o povo de Israel e de Judá. Deus esperava que eles obedecessem a sua lei, mas Ele os viu cometendo crimes de morte. Esperava que o fizessem o que é direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. O povo de Deus, a quem Ele tanto ama, cuida e protege, não obedece à sua lei. E o pior, se revolta contra Ele. Se revolta também contra aqueles a quem Deus envia para chamar o seu povo de volta para Ele. Jesus, com essa parábola, está tentando ensinar que o povo rejeitou os profetas que anunciaram a palavra de Deus. O povo que se dizia cumpridor das leis matou os profetas do Senhor. Mas isso não aconteceu apenas no Antigo Testamento. A história sempre se repete. Da mesma forma que o povo de Israel constantemente se desviava do caminho de Deus, também aquelas pessoas que se diziam líderes religiosos da época de Jesus, também mataram João Batista, o profeta que veio anunciar a vinda do Messias. Mas o interessante é que Jesus também está falando sobre o que vai acontecer com Ele próprio, não muito tempo depois que Ele fala sobre essa parábola. Os líderes judeus, aqueles que estavam esperando a vinda do Messias, ao invés de reconhecê-lo, se revoltam contra Ele. Eles não reconhecem os seus pecados,
não aceitam que a salvação não está sob o seu controle. Estes líderes judeus, os fariseus, são os mesmos que irão acusar Jesus, irão levá-lo para fora de Jerusalém e irão matá-lo, achando que fazendo isso herdarão a vinha. Eles sabiam que Jesus estava falando sobre eles. O próprio texto bíblico nos afirma isso, e com certeza eles não gostaram nada de serem comparados com os assassinos da parábola. Muito menos gostaram de ouvir da boca de Jesus que o reino de Deus, que eles tanto amavam, será tirado deles e dado para as pessoas que realmente produzem os frutos do reino. Mas vejam como Deus age. Deus sabe o que os lavradores farão com seu filho. Sabe como ele seria tratado. E mesmo assim, envia Jesus para a plantação de uvas, para mostrar para os lavradores que o Pai se preocupa com a sua colheita. Jesus também sabia o que enfrentaria pela frente. Porém, por amor a cada um de nós, ele enfrentou os seus adversários, enfrentou os lavradores maus, os falsos mestres, os hipócritas. Jesus enfrentou também o diabo, a morte e o inferno. Para aqueles que não creram na mensagem de Cristo, ver ele morto em uma cruz foi como uma vitória para eles. Os lavradores provavelmente disseram: viva! Matamos quem estava nos incomodando, quem estava nos culpando de não seguirmos a palavra de Deus. Por alguns dias até puderam comemorar que mataram o filho do dono da vinha. Mas o que eles não esperavam é que Jesus não foi vencido pela morte. Pelo contrário, ele ressuscitou e hoje vive e reina juntamente com o Pai e o Espírito Santo. E mais, ele voltará para julgar os vivos e os mortos. A vitória dos fariseus teve um fim, mas a vitória de Cristo é eterna. Jesus mostra para os fariseus que eles estão presos na glória de ser povo de Israel, mas ignoram o fato de que eles estão seguindo pelo mesmo caminho, ou seja, se desviando da verdade. Estavam cegos pela própria hipocrisia. A pedra que os construtores rejeitaram veio ser a mais importante de todas. Jesus é esta pedra. Muitos hoje ainda o rejeitam. Preferem seguir outros ensinamentos. Preferem confiar em suas próprias convicções. Alguns fingem que conhecem a palavra de Deus, mas na verdade estão adorando a si próprios, alimentando o seu ego. Tratam Deus como se ele fosse um Deus tão simples que está ali apenas para atender os nossos desejos. Alguns ainda afirmam com as suas bocas que creem em Jesus, mas na verdade o usam como um amuleto. Não confiam totalmente em sua obra, ou seja, que a sua morte e ressurreição nos trazem perdão completo. Alguns acham que são capazes de encontrar a salvação sozinhos, sem a obra de Cristo. A parábola dos lavradores maus aponta para a realidade dos líderes judeus da época de Jesus, claro, mas também fala para nós hoje. E Jesus nos disse: cuidem do que é de Deus. Trabalhem para que a plantação gere frutos de arrependimento e perdão. Mas não queiram ser os donos da plantação. Não queiram tomar para si próprios uma glória que não pertence a vocês, que pertence a Cristo.
Deus enviou muitos profetas para anunciar a sua palavra, anunciar o seu amor, perdão. Deus também enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para sofrer o castigo que eu e vocês merecíamos. E Deus continua vindo até nós até hoje, através da sua palavra, para nos lembrar de tudo o que Ele fez para o povo de Israel e tudo o que Ele faz para nós hoje. Jesus é a pedra angular, a pedra fundamental. Nele está a nossa salvação. Sem Ele, nós nada seríamos. E hoje, nós podemos dizer com toda sinceridade e confiança de que nós somos filhos de Deus. E agora, o que a gente faz? Agora Deus nos envia para a vinha, para anunciarmos a todos os povos a maravilhosa graça do amor que Deus teve por nós. Esse amor que foi revelado em Jesus Cristo. Que cada um de nós seja fortalecido nesse amor, nessa mensagem de arrependimento e perdão, e que nós possamos continuar firmes em meio às tribulações deste mundo, sem nunca duvidarmos de que o nosso Salvador Jesus Cristo está vivo, está reinando com Deus e voltará para nos levar para junto do nosso Pai que está no céu. Amém. Nos coloquemos em pé. Que a graça e o amor de Deus, que excedem toda a compreensão humana, nos acompanhem durante toda a nossa vida. Amém. Nós cantamos o ofertório. Criei em mim, ó Deus, um puro coração, e renova em mim espírito certo. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna da-me alegria da tua salvação, e sustém-me com voluntário Espírito. Amém. A congregação pode se assentar. Durante o cantar do próximo hino, aqueles que trouxeram as suas ofertas de gratidão a Deus podem deixá-la perante o altar. O mundo é teu, Senhor, quão grato é perceber a natureza te louva, cantando de prazer. O mundo é teu, Senhor, apraz-me meditar em tuas sábias criações, os montes, céus e o mar.
que me entristecer, na cruz venceste e voltarás de com poder. Nesse momento nós iremos falar com o nosso Deus em oração e levar até Ele os nossos agradecimentos e também as nossas súplicas. Iremos agradecer especialmente pelos aniversariantes essa semana, pela Ana Lília, que fez aniversário na segunda, e pelo seu Antônio Rosa, que fez aniversário no dia de ontem. Também queremos levar até Ele as nossas súplicas em favor daqueles nossos irmãos que estão passando por dificuldades, especialmente pela Lilian Melo, pelo Valceir Jan, pelo Bruno Tinoco, também pelo nosso irmão Mateus, pelo Anderson Carlos, que é o pai da Maitê, e também pela Mariana do Carmo Martins, a filha do Gilmar. Deus sabe o que cada um dessas pessoas tem passado, o que elas precisam, mas vamos interceder por eles, para que Deus também derrame sobre essas pessoas as suas bênçãos e lhe ajude no que for necessário. Assim como cada um está, nós falamos com Deus em oração. Querido Deus, amado Pai Celestial, Tu que resgataste o Teu povo do Egito e o levaste em segurança pelo deserto até a terra prometida, onde Tu plantaste a Tua videira para que ela florescesse e gerasse frutos. Da mesma forma, Senhor, Tu cuida de nós hoje, Teu povo, aqueles que creem em Cristo e fazem parte da família da fé. Tu, Senhor, lá do alto, não está longe de nós, pois Tu está também ao nosso lado, guiando, amparando e nos fortalecendo. Te somos imensamente gratos, Senhor, porque Tu enviaste Teu Filho aqui para a plantação que está no mundo, para anunciar o perdão, para anunciar a Tua graça. Nunca poderíamos, Senhor, ser tão gratos a pontos o suficiente por tudo o que Tu tens feito por nós, principalmente pelo perdão que conquistaste por nós na cruz. Senhor, aqui nesse mundo nós temos muitas aflições. Muitos são os motivos em que nós temos para nos entristecer. Porém, Senhor, Tu nos dás também motivos para nos alegrarmos, para confiarmos na Tua palavra, confiarmos no Teu amor. Nesse momento, Senhor, humildemente nos achegamos diante de Ti para levar até Ti as nossas orações. Oramos em favor, Senhor, daqueles que comemoraram aniversário nos últimos dias, especialmente pela Ana Lília e pelo seu Antônio Rosa. Continua acrescentando anos de vida para esses nossos irmãos, que eles possam continuar vivendo na confiança de que Tu és o Deus deles, o Deus que os protege e ampara. Continua derramando sobre eles o Teu Espírito Santo, para que eles possam passar por todas as tribulações dessa vida, confiando de que Tu estás ao seu lado e continuas dando motivos para eles sorrirem e comemorarem. Muitos também, Senhor, são as pessoas que estão passando por dificuldades em nosso meio. Problemas em suas casas, problemas de relacionamento, problemas financeiros. E nos entregamos, Senhor, totalmente em Tuas mãos, pois Tu sabes o que é melhor para cada um de nós. Porém, Cristo abriu a porta para nós nos achegarmos a Ti e também pedirmos que Tu abençoe os nossos irmãos. Especialmente, Senhor, pedimos pela Lilian, pelo Valceir, pelo Bruno, pelo Mateus, pelo Anderson e pela Mariana. Tu sabes, Senhor, o que cada um desses Seus filhos tem passado, quais são os seus sofrimentos e as suas angústias. Esteja ao lado deles, Senhor, amparando, cuidando, dando-lhes forças para que eles possam passar por esse momento de tribulação que estão vivendo. Te pedimos, Senhor, que derrames também sobre eles o Teu Santo Espírito, para que
em meio às tribulações, eles continuem confiando de que, mesmo no sofrimento, nós podemos nos alegrar, pois somos perdoados e salvos por Ti. Fortalece-os na fé, nesta fé salvadora que nos dá a vida eterna. Te pedimos, Senhor, que abençoes também aos familiares dessas pessoas, fortaleça-os na fé em Cristo e para que eles possam também ser apoio emocional neste momento de dificuldades. Te pedimos, Senhor, que abençoes ao nosso país, que vem passando por tantos problemas e dificuldades por causa de tanta corrupção. Abençoe aos nossos governantes, para que eles possam lutar contra a corrupção verdadeiramente, para que eles possam fazer o que é correto e justo e que eles sejam também servos para o Teu povo. Entregamos, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos, pois confiamos que Tu és o nosso Deus, Tu cuida de cada um de nós. Levamos até o Senhor os nossos pedidos e agradecimentos, na esperança de que Tu nos ouves e que Tu nos abençoas ricamente, mesmo por nós não merecemos, mas por causa da graça que Cristo alcançou por nós. E é em nome dEle que nós oramos. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Onipotente Deus, nós Te rendemos graças porque fomos reconfortados neste culto com os dons da salvação, a palavra anunciada e a ceia celebrada. Fortalece a fé em Ti e aumenta o amor para com o nosso próximo. Acompanha-nos no retorno aos nossos lares e dá-nos uma semana muito abençoada. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Recebam todos a bênção de Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém, amém, amém. Pode se sentar. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. É uma alegria muito grande poder estar na casa de Deus para louvar e agradecer por tudo que Ele faz por nós. Nós temos alguns recados. Os próximos cultos, no próximo domingo, dia 11, às 9h30 da manhã, nós temos culto normal aqui na Céu Penha. E também no mesmo dia, às 18 horas, nós temos culto em Volta Redonda. A gente normalmente sai daqui da igreja entre 3 horas e 3h20. No dia 11, o seu Edson já vai comigo, né, seu Edson? Se mais alguém deseja também participar do culto lá no domingo à noite, pode falar comigo ou com alguém da diretoria que a gente ajeita as caronas e todo mundo pode participar lá também, se alguém quiser conhecer também o trabalho lá. Ainda estou marcando visitas pastorais, coloquei ali para vocês ficarem cientes, né? Quem quiser também receber uma visita pastoral pode entrar em contato comigo para a gente marcar. E sobre a literatura, a dona Elzira, aquela moça de azul lá atrás, ela está anotando os pedidos de devocionários e também pedidos da revista Mensageiro Luterano. O devocionário, como todos sabem, tem uma mensagem para cada dia, que é muito importante todos termos, para também fortalecermos a nossa fé em nossos lares. Tem o 5 Minutos com Jesus e o Castelo Forte, que são 2 devocionários que a nossa igreja produz.
O valor de cada um é R$ 25. Podem deixar com ela o seu nome e a quantidade. Não precisa pagar hoje, não precisa pagar ainda, que o pedido já foi feito, ele só está chegando. Quando chegar para a gente também distribui para quem fez o pedido. Tem mais um recado também. Hoje, logo após o almoço, eu, minha mãe e o estagiário de Caxias, o Richards, a gente vai viajar, a gente vai sair hoje, retorna na quinta-feira à noite, a gente vai até o Espírito Santo. Então, coloquem também em suas orações para que a gente vá em segurança e volte em segurança. Então, nesta semana, eu não terei nenhum atendimento presencial, mas, como de costume, estou sempre disponível via telefone, via WhatsApp e quando vocês precisarem. E caso surja alguma emergência, os outros pastores do distrito também estão à disposição. Presidente? Vem cá. Ô, Jones, você vai falar aquele negócio que tu falou que ia falar no grupo? Na diretoria, qualquer assunto, passo para a diretoria para a gente poder analisar. Quer deixar isso para a Assembleia? Não, Não quer falar? A gente tem que marcar uma Assembleia também, né? Tem que avisar pro pessoal. Bom dia, só lembrando que nós estamos em outubro, em novembro a gente precisa fazer uma Assembleia para a eleição da nova diretoria de 2021. Como o Mauro sabe, a diretoria atual foi renovada para fazer a Assembleia Eleitoral, caminhada lá para o cartório de questões de direitos do Estado do Rio, foi autorizada e a gente renovou o prazo da diretoria atual até dia 31 de dezembro. Então, a partir de 1º de janeiro, já temos que ter uma nova diretoria. Infelizmente, eu não vou estar mais aqui a partir de janeiro, o meu estado sindical vou embora do Rio, do Estado do Rio, e peço a Deus que apareçam voluntários para os cargos de presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro, além do Conselho Fiscal. Então, é isso. A partir de novembro temos que fazer uma Assembleia. A nova diretoria que tomará posse no dia 1º de janeiro. Outra coisa, esse mês vai ter uma reunião de diretoria, qualquer assunto, a igreja passa para a diretoria para a diretoria navegar. A gente tem diretoria e precisa dos assuntos para que eles sejam levados em reunião e que se possa fazer qualquer coisa, obras, doações, procure alguma diretoria e façam as suas solicitações, os seus pedidos. Outra coisa que esqueci. Acho que era isso. Sim. Do dia 8 ao dia 15 eu vou estar fora do Rio, vou estar ausente do Rio. Nesse período, não tem vice-presidente, mas estarei no celular, pensando em alguma coisa. Se não, temos aí secretários, temos E a futura presidente ali também. a diretoria que respondem pela diretoria. Tá bom? Obrigado por atenção. Falando ainda, já que o Jones comentou das doações, durante também o recolhimento das ofertas, quem desejar também trazer uma doação em alimentos, para a gente também poder fazer, ajudar aqueles irmãos que passam por necessidades, podem trazer também durante a entrega das ofertas e deixar naquele cesto que tem ali, ou pode trazer em algum outro momento, deixar ali atrás no bazar, que a gente também distribui e ajuda quem precisa. Alguém tem mais algum recado? Então, nós lembramos a todos os membros da igreja que nós temos alguns visitantes aqui em nosso meio. Nós temos a Érica aqui na frente, temos também nosso casal ali atrás que já está a terceira vez vindo, Sejam bem-vindos, não se esqueçam de dar a cotoveladinha depois. E sintam-se bem-vindos a participar sempre conosco. No mais, desejo a todos as mais ricas bênçãos de Deus, tenham uma abençoada semana e nós cantamos o último hino para encerrar esse momento de culto.
Unidos ao nome de Jesus, rendemos sacrifícios de louvor por todo bem obtido pela cruz. Bendito seja o nome do Senhor. O mundo inteiro ao nome de Jesus se dobrará perante o Criador. Os teus remidos viverão na luz e exaltarão o nome do Senhor. Desde a manhã até a noite aqui, aos povos anunciamos teu amor. Nossa esperança sempre está em ti. Com bênçãos nos despede, ó bom Senhor.